Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Ponto de Vista de hoje, que traz ao debate a nova lei de armas em Cabo Verde, em vigor desde o passado dia 15 de junho de 2023. No estúdio tenho aqui comigo dois convidados, o jurista e professor universitário Emanuel Souza e o criminalista e jurista João Santos, que também foi quadro da Polícia Nacional. Boa noite, meus senhores. Sejam bem-vindos ao programa Ponto de Vista. E desde já agradeço a vossa participação. Obrigado. Boa noite, obrigado. Cabo Verde tem assistido nos últimos anos a um aparente crescimento da criminalidade, sobretudo nos centros urbanos, com registros de crimes de roubo, assaltos à mão armada, agressões físicas e homicídios. E como forma de combater essas situações, assim como o uso ilegal de armas, procedeu-se com a adequação do regime jurídico que pune com penas mais severas quem usa, vende, compra, importa e fabrica armas. A nova lei de armas, conforme o governo, vem por cobro as situações cada vez mais recorrentes de aquisição, porte e uso ilegal de armas de fogo, de munições ou de armas brancas, que são inúmeras vezes utilizadas na prática de infrações à integridade física e outras, com custos sociais e econômicos. Para este debate também foi convidado o Ministério da Administração Interna, mas segundo a sua assessoria, por questões de agenda, não foi possível participar no programa. Entretanto, como disse, tenho aqui dois juristas que certamente contribuirão para um bom debate. Vamos começar por si, Emanuel Souza. Como é que analisa as políticas de controlo de armas em Cabo Verde, tendo em conta o contexto atual da criminalidade com recurso à posse ilegal de armas? Muito boa noite, senhora jornalista, caro colega, boa noite aos telespectadores. Agradeço pelo convite de estar aqui para debatermos essa questão da criminalidade, nova lei de armas, que são questões fundamentais, tendo em conta o quadro, não é, que estamos a vivenciar, onde há uma tendência, não é, de aumento da criminalidade, se calhar motivado por outras razões. No que se refere às políticas, não é, de controlo de armas, prevenção criminal, etc., a nossa posição é que, portanto, esta nova lei, de facto, poderá dar algum contributo positivo quando tenta acompanhar o desenvolvimento, não é, que naturalmente tem acontecido, e aumentando também, em certa medida, as molduras penais. Agora, a minha posição em relação a isso, o resultado, não é, da minha formação e das minhas reflexões, eu penso que é necessário irmos um bocadinho mais além, porque do nosso ponto de vista, a questão da criminalidade, a questão de armas, deve ser enquadrada numa perspectiva sistémica, ou seja, essas questões não se resolvem apenas com medidas pontuais, se quisermos paliativas, aqui e acolá, relativamente às molduras penais. É necessário ir às causas, não é? Às fontes, não é? À origem. O que é que tem levado a este aumento da criminalidade, não é? Que acaba por ser questões, digamos, mais complexas. E é necessário, do nosso ponto de vista, também criar condições para uma maior participação e colaboração da própria comunidade, da própria sociedade, em termos de política, para conseguirmos alcançar melhores resultados em termos de prevenção criminal e também da própria repressão, não é? E não ser, digamos, algo que esteja sob o domínio, o monopólio absoluto do Estado, porque sabemos que as medidas legislativas são essenciais, não é? Mas a política criminal tem de ser mais abrangente. E eu acho que são esses aspectos que têm de ser trabalhadas, refletidas e melhor abordadas, do nosso ponto de vista. Okay. João Santos, o Emanuel Souza disse que a nova lei poderá trazer algum contributo no combate à criminalidade e à proliferação de armas aqui em Cabo Verde.
partilha da mesma opinião de que somente medidas pontuais não são suficientes? Partilho. Bom, antes de mais, muito boa noite. Obrigado pelo convite, cara jornalista Eloísa. É um prazer enorme estar com o Dr. Emanuel Spencer, para além de colega, amigo, meu advogado. De maneira que é um prazer enorme estar aqui a partilhar essas preocupações. Eu subscrevo, em absoluto, a sua reflexão e a introdução que a doutora Eloísa fez. Porquê? Porque, efetivamente, vivemos em Cabo Verde e isso tem que ser dito, redito, para que as coisas melhorem. Vivemos uma situação de quase aflição, de uma situação desoladora em relação ao crescimento, como apontava, dos índices de criminalidade e, particularmente, de criminalidade violenta, em que os autores, os agentes, fazem recurso, precisamente, a armas de fogo. Então, o que é que, muito para além da legislação, que ajuda, obviamente, como disse o Dr. Emanuel Sousa, é preciso que as coisas sejam pensadas de forma sistémica. E pensar as coisas de forma sistémica pressupõe o quê? Pressupõe, obviamente, um programa de combate, não é? A esse problema, que podemos chamar até de flagelo, tendo em conta a dimensão que vem ganhando. O que fazer? O que fazer é a questão-chave. Que programa fazer? Eu acho que é preciso alterar os paradigmas. É claro que essas medidas pontuais, essas chamadas mega-operações, têm um efeito, mas têm um efeito tipo flash. Nascem e desaparecem. E um combate sistémico, como disse o Dr. Emanuel Sousa, pressupõe qualquer coisa pensado, planificado, avaliado, para se poder aquilatar se os objetivos foram alcançados. Em que medida? A duração dos programas, é verdade, a duração dos programas se estendem no tempo. Por quanto tempo? Quanto é que custam? Veja, uma grande questão, um grande problema que nós temos aqui em Cabo Verde com os nossos programas de controlo social, na verdade, é que, para já, esses programas são normalmente financiados por entidades estrangeiras. Não é? Duram enquanto houver dinheiro. Não é? Não havendo mais dinheiro, param. Mas, e o mais grave que eu ia dizer, é que esses programas não servem tanto para libertar, para responsabilizar os jovens para uma vida sadia, de acordo com os valores, porque a nossa sociedade se rege, mas são programas que criam dependência, está a ver? Criam dependência, porque faltando aquilo que lhes era dado num curto espaço de tempo por um programa tal, eles vão voltar novamente àquela situação. Portanto, esses programas não podem aumentar a dependência. Têm que libertar os jovens. Mas, fundamentalmente, esses programas têm que visar o seguinte. Têm que visar aquilo que se diz na gíria, digamos, criminal. Têm que fazer a profilaxia do crime. E fazer a profilaxia do crime é fazer tudo de forma a evitar que as pessoas acedam às armas e dessas armas façam uso. Porque o problema da arma, aliás, o nosso professor, não foi teu, mas foi meu, de Coimbra, o professor Figueiredo Dias, diz que os crimes que são passíveis de serem cometidos com armas são crimes que eles são vagos. Não é possível determinar quem tem na sua posse uma arma, o que é que vai fazer com aquela arma. Pode matar uma pessoa, pode ferir uma pessoa gravemente, pode danificar um bem patrimonial de uma outra pessoa qualquer. Portanto, a sua profilaxia no sentido de se evitar que as pessoas possam ter acesso a elas é que é determinante. E normalmente, ou se quiser, isso é conseguido não tanto pelas megas operações, pelas ações pontuais, mas sim num quadro de um pensamento sistémico que leva essencialmente, a desmantelar quem fabrica, quem importa,
Eu queria, de facto, também acrescentar que, do nosso ponto de vista, a política criminal não deve, portanto, assentar sobretudo na repressão, que é o que nós temos vindo a constatar e que é o que, se calhar, mais tem sido feito. Portanto, é preciso pôr, digamos, uma tónica maior na questão da prevenção criminal. Porquê? Porque um jovem médio, de facto, nós, infelizmente, desde as origens, portanto, os romanos já diziam, e ainda antes dos romanos, portanto, onde há sociedade há direito, e o direito é necessário por causa da própria natureza conflitual do ser humano. Portanto, nós não vamos eliminar o crime. Agora, podemos, de facto, retirar, digamos, muitos potenciais, sobretudo jovens, não é? Que podem ser, digamos, influenciados a entrar para o mundo do crime. Portanto, poderemos, de facto, com uma boa política de prevenção criminal, evitar com que muitos jovens possam, de facto, entrar no mundo do crime. E como é que isto pode ser feito? Através do empoderamento, portanto, da comunidade e da sociedade. Portanto, portanto, criminologistas, portanto, juristas que têm vindo a pensar e a defender a implementação de meios alternativos de resolução de conflitos, que é uma forma de empoderar a comunidade e a sociedade, tanto na questão da realização da justiça como na questão da prevenção criminal, não é? Se calhar mais à frente iremos falar, entrar mais em pormenores, mas de facto, e há medidas já adotadas em outras sociedades, em outras latitudes, com resultados já palpáveis, se quisermos.